It looks like this goes all the way to the top. I can't trust anyone, least of all the police, and time's running out. I've got to get the one piece of evidence that will expose Starkweather without a shadow of a doubt. Footage and testimony of a man who was executed by the state 5 hours ago. Imagine acordar num beco imundo, cercado por câmeras. Alguém te observa. Cada passo, cada suspiro, cada morte está sendo gravada. Você não é mais uma pessoa. É um espetáculo, um produto de puro sadismo para entreter os olhos de quem paga para ver. Em 2003, a Rockstar Games, famosa por desafiar os limites da narrativa nos videogames, lançou um título que provocaria verdadeiras ondas de choque na indústria. Manhunt. Este não era apenas mais um jogo violento, era uma experiência densa, perturbadora, um mergulho angustiante nas profundezas do desespero humano. Uma jornada que questionava até onde alguém está disposto a ir para sobreviver. Esqueça o que você acha que sabe sobre violência nos games. Aqui, a linha entre o jogador e o monstro simplesmente não existe. Manhunt não queria apenas entreter, ele queria perturbar, queria ser lembrado. E conseguiu. James Earl Cash, found guilty and sentenced to death, has been on death row for the past 3 years and was executed last night. Ambientado em Carcer City, uma metrópole fictícia à beira do colapso moral e estrutural, o jogo nos coloca na pele de James Earl Cash, um condenado à morte. Mas, ao contrário do que se esperava, sua execução não acontece. Em vez disso, ele desperta confuso, drogado, em uma instalação abandonada, vivo. Quem o mantém vivo é Lionel Starkweather, um ex-diretor de cinema que caiu em desgraça, mas encontrou um novo propósito: produzir filmes snuffs, filmes onde mortes reais são registradas. E Cash, sem opção, torna-se o protagonista dessa obra grotesca. Starkweather comanda tudo por meio de fones de ouvido, orientando, manipulando e testando Cash como uma marionete em um palco sangrento. Cada gangue que o jogador enfrenta representa um novo ato da produção macabra. O jogo assume o formato de um reality show mortal, onde as câmeras captam tudo. Cash é um sobrevivente, mas também uma estrela de um show de horror. Ele começa como vítima, está confuso, apavorado, instintivamente tentando sobreviver. Mas com o tempo, ele se adapta, aprende, torna-se letal, começa a escolher como executar, quando executar, e até sente o poder que isso traz. Aqui nasce o dilema moral, o que está acontecendo com ele e com você, jogador. Você está apenas tentando concluir o jogo ou começou a se satisfazer com a violência? E é esse ponto que Manhunt atinge com maestria. Não é só sobre Cash, é sobre o jogador, sobre a linha delicada entre sobrevivência e prazer, sobre como, quando colocados em uma situação de poder absoluto, podemos nos perder na brutalidade. O jogo não nos dá conforto, ele nos obriga a encarar as consequências, ainda que indiretamente. Carcer City não é apenas o pano de fundo da história, é uma cidade por si só. Carcer City é o reflexo do que acontece quando a sociedade implode. Um lugar onde as instituições falharam, a lei é inexistente e a decadência é a norma. Fábricas abandonadas, prédios grafitados, casas em ruínas, ratos cruzando ruas escuras, luzes piscando nos becos. O design de som reforça esse abandono, sirenes ao longe, vozes distantes, gritos abafados, passos ecoando no silêncio. Tudo é meticulosamente construído para deixar o jogador inquieto. Cada território controlado pelas gangues tem sua própria identidade visual e sonora. Ao longo do jogo, Cash precisa enfrentar essas gangues. Cada uma tem seu próprio estilo, motivação e grau de insanidade. Cada fase introduz um novo grupo de caçadores que tornam a experiência ainda mais perturbadora.
Os Hoods são os primeiros inimigos que encontramos. Usam máscaras de esqui e agem como brutamontes comuns. Servem como a introdução perfeita ao mundo cruel e sem regras de Manhunt. Os Skins. Essa gangue traz uma carga pesada. São racistas, violentos e extremamente agressivos. Suas falas são desconfortáveis e sua presença reforça o lado mais podre de Carcer City. The Smileys. Ex-pacientes de instituições psiquiátricas, os Smileys são imprevisíveis e caóticos. Usam máscaras sorridentes e têm um comportamento errático. São assustadores porque agem sem qualquer lógica, um reflexo puro da loucura. Os Inocentes. Inspirados em mafiosos e imigrantes latinos, essa gangue é mais organizada e brutal. Eles carregam facões, usam armas de fogo e são impiedosos em seus métodos. Apesar de controversos, ajudam a reforçar o clima sujo e multicultural da cidade. Os War Dogs. Aqui o jogo muda de nível. Os War Dogs são mercenários treinados, com táticas militares e armamento pesado. Eles são disciplinados, frios e estrategicamente letais. Enfrentá-los exige habilidade e muito sangue frio. Os Cerberus. Esses são os cães de guarda de Starkweather, soldados de elite, frios e leais apenas ao seu mestre. Aparecem nas fases finais, simbolizando o poder institucional e a corrupção que alimenta todo o sistema doentio do jogo. E também temos Pigsy, que é sem dúvida uma das figuras mais sinistras do jogo. Um assassino deformado, completamente insano, que vive escondido na mansão de Starkweather. Ele usa uma máscara de porco e anda com uma motosserra, nu, coberto apenas por sua loucura. Encarar Pigsy é como mergulhar no coração da escuridão. É a criatura que simboliza o estágio final da degradação humana, um produto de abuso, isolamento e manipulação. Seu confronto é intenso, claustrofóbico e inesquecível. Hold up, Cash. You and your family weren't exactly close, am I right? Em meio a tanta violência, há momentos em que Cash precisa proteger ou salvar pessoas. Essas missões trazem uma quebra de ritmo importante e colocam o jogador diante de uma escolha moral. Quem é James Earl Cash, afinal? Um monstro ou alguém tentando recuperar o que restou de sua humanidade? O gameplay de Manhunt é centrado na furtividade, mas não da maneira glamurosa como vista em jogos de espiões ou assassinos estilizados. Aqui, a furtividade é suja, desesperadora e primitiva. Você não é um super soldado, você é uma presa, e o mundo ao seu redor é mais forte, mais numeroso e mais bem equipado. Isso obriga o jogador a pensar, planejar, se esconder. A escuridão é sua aliada e sua única esperança. I've seen your face before. Get off of me! I'm a reporter! I was at your execution! Okay, are you ready? Camera, action. As armas são improvisadas, sacos plásticos, arames, pedaços de pau, cacos de vidro, facões enferrujados, e cada arma tem níveis de execução. Quanto mais tempo você segura o botão, mais brutal a morte. Isso não é gratuito, o jogo quer que você sinta o peso de suas ações. A câmera muda de ângulo e o som se intensifica. O mundo parece parar por um momento para mostrar, em detalhes, o que você fez. As execuções são classificadas em 3 níveis: rápida, média e brutal. A mais brutal envolve ângulos chocantes, respiração agonizante, grunhidos desesperados, tudo gravado por uma câmera que treme e foca nos detalhes. É cruel, é grotesco e é intencional.
Manhunt tem um estilo que remete a fitas VHS antigas, granulado, distorcido e sujo. Isso reforça a ideia de estar participando de algo que não deveria existir. Um filme ilegal, escondido e sombrio. A estética é reforçada com filtros de ruído, cortes abruptos e uma paleta de cores desbotada, onde o cinza e o marrom predominam. A trilha sonora é sutil e precisa. Em muitos momentos não há música, apenas os sons do ambiente. E quando a música entra, é para causar desconforto. Just inspired me, Tash. Really have. James Earl Cash é um protagonista silencioso, mas cheio de complexidade. Não sabemos muito sobre seu passado, apenas que foi condenado à morte. Isso gera especulações. Será que ele merece alguma redenção? E o jogo não responde, ele apenas mostra a transformação de alguém que, forçado a matar, começa a aceitar. Lionel Starkweather é o oposto, falastrão, manipulador, sádico. Representa não apenas a corrupção da arte, mas a personificação da mídia sem escrúpulos. Ele é o produtor que exige mais sangue, mais impacto, mais espetáculo, um símbolo da indústria que transforma tragédias em lucro e, no fundo, um retrato inquietante do que acontece quando a audiência pede por mais e alguém está disposto a dar. Desde seu lançamento, Manhunt foi um dos jogos mais polêmicos já criados. Foi acusado de glorificar a violência, de desumanizar o jogador, de ser um simulador de assassinato. Muitos países o baniram. A Austrália, por exemplo, só o liberou anos depois, com edições severas. A Alemanha e a Nova Zelândia nunca autorizaram oficialmente o jogo. No Reino Unido, chegou a ser envolvido em um caso real de assassinato, onde a mídia alegou que o jogo teria influenciado um adolescente a cometer um crime. A investigação, porém, provou que a acusação era infundada, mas o estrago estava feito. A marca Manhunt passou a carregar o peso da controvérsia para sempre, mas por trás da violência gráfica havia crítica social. O jogo não só apresentava um mundo doente, ele acusava esse mundo, mostrava como a violência é consumida, empacotada, vendida e como a dor alheia se transforma em lucro. Em 2007, a Rockstar lançou Manhunt 2. O jogo continuou os temas de violência, controle e insanidade, mas sofreu ainda mais com a censura. Algumas versões sequer mostravam as execuções, optando por flashes de luz e distorções. O protagonista, Daniel Lamb, trazia uma abordagem mais psicológica, explorando o horror da mente fragmentada. Apesar de suas qualidades, Manhunt 2 foi recebido com críticas divididas. Para muitos, a censura comprometeu a essência. Para outros, a trama mais complexa compensou. Mas, acima de tudo, a sequência provava que Manhunt não era um acidente, era uma proposta artística intencional. Seu legado pode ser visto em jogos como Outlast, Condemned, e até The Last of Us, que exploram o peso da violência e as consequências emocionais da sobrevivência. Manhunt abriu as portas para que o horror nos videogames fosse mais do que sustos, fosse reflexão. Manhunt não foi feito para ser agradável, foi feito para confrontar, e talvez essa seja a sua maior virtude. Ao colocar o jogador no papel de James Earl Cash, o jogo não oferece respostas, ele oferece perguntas sobre moralidade, humanidade, sobre até onde iríamos para viver ou para vencer. É um experimento, um manifesto, um grito abafado dentro de uma fita VHS suja, esquecida em um porão. E 2 décadas depois, ainda ecoa, porque de alguma forma perturbadora, nós ainda estamos assistindo.